Vamos para a palavra, você que trouxe Bíblia, João capítulo 7. Verso de número 14, João 7,14, diz assim a palavra do Senhor: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Amém? Vamos orar. Pai, como é bom, Senhor, estarmos diante da Tua Palavra, diante da instrução da Tua Palavra. O que seria de nós, Senhor, se a Tua graça não tivesse nos alcançado? O que seria de nós, Senhor, se a Tua misericórdia não viesse sobre nós? Aonde estaríamos, Senhor, hoje, se no Teu infinito, ousado amor, impressionante amor, que nós acabamos de cantar como uma declaração ao Senhor, o que seria, onde estaríamos se o Senhor não fosse lá e nos alcançasse? Estamos aqui hoje porque fomos resgatados por Ti. Estamos aqui hoje porque em algum momento o Senhor foi e nos buscou como ovelhas perdidas, ovelhas que estavam longe do Teu pastoreio, mas foram alcançados. Primeiro o Senhor nos amou. Lá fora o mundo tenta pregar tanto sobre a independência, a autossuficiência, o livre-arbítrio, mas a nossa verdadeira liberdade está quando nós estamos totalmente dependentes de Ti. A nossa verdadeira liberdade é quando o Senhor nos livra de todo o mal, quando nós estamos guardados sob as Tuas asas, refugiados em Ti, através do aprendizado da Tua palavra, daquilo que o Senhor nos ensina. E hoje, Pai, nós estamos na Tua ceia, na ceia do Senhor, para aprendermos mais de Ti. Te pedimos que a Tua sabedoria, a Tua revelação, a instrução que vem por parte da Tua palavra, fale conosco, Senhor. Fale conosco na nossa individualidade, na Tua multiforme graça. Fale aquilo que cada um precisa ouvir, Deus, naquilo que trata, que tange a sua intimidade. Fala conosco enquanto coletividade, enquanto igreja, enquanto corpo, Deus, diante do propósito que Tu tem para cada um e para todos. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A ceia é o culto, como nós falamos no início, de memória, de trazer à lembrança aquilo que foi dito, de trazer à lembrança aquilo que foi ensinado, trazer à lembrança o que Jesus Cristo fez e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele ensinou e aquilo que Ele ensina, porque nós temos uma grande vantagem em relação àqueles que adoram ídolos, em relação àqueles que adoram outros deuses. A grande vantagem que nós temos em relação a eles é que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vive. Então nós não falamos de alguma coisa apenas que foi realizada, mas nós falamos principalmente de ensinos, de palavras que ainda são realizáveis hoje, que ainda se realizam na nossa vida hoje, porque se nós crermos no Senhor, nós vivemos. Se nós crermos, nós experimentaremos tudo que o Senhor tem. O nosso Deus vive. E o culto de ceia é lembrança do que Jesus Cristo fez, porque faz, do que Ele ensinou, porque Ele continua ensinando. Hoje Ele está entre nós com o Seu Espírito Santo. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar a vocês um consolador que é um conselheiro e consolador, que é um instrutor,
que é um guia, que é um orientador, vocês não ficarão sozinhos, vocês receberão do alto poder, e neste poder vocês serão preparados, instruídos, forjados, revestidos, protegidos, e a partir daí serão minhas testemunhas, testemunhas da glória, testemunhas do poder de Deus, testemunhas do amor, testemunhas não porque falam, mas porque experimentam principalmente, experimentam porque Ele está em nós, Ele está conosco. Esse é o nosso Senhor. O culto de ceia nós fazemos exatamente isso, nós trazemos muito do que Jesus ensinou, é um culto mais da sã doutrina, do ensino do Senhor, para vivermos mais um mês, mais uma etapa, mais um estágio, mais um período da manifestação do Senhor. E Jesus diz como é que nós vivemos isso. A Bíblia diz que na metade da festa, Ele se levantou, Ele foi ao templo, se levantou no templo e começou a ensinar. Jesus ensina. E quando Ele começou a ensinar, os homens começaram a se perguntar, como é que Ele sabe tanto? E Jesus disse, se vocês decidirem obedecer ao que eu tenho ensinado, vocês descobrirão se o que eu estou ensinando vem de mim mesmo ou se é de Deus. Sabe quando é que nós experimentamos o poder de Deus? Quando a gente decide experimentar, quando a gente decide pela fé realizar o que Jesus ensina, quando a gente decide diante de tudo aquilo que é pregado, que é proclamado. Nós passaremos esse mês, pela graça do Senhor, nós teremos aí alguns cultos, só domingo são 10 cultos, 5 domingos no mês de julho, 10 cultos, onde nós vamos ouvir o ensinamento da palavra, ouvir o ensinamento de Cristo, falar e proclamar, porque essa igreja é a igreja de Cristo, o nosso mentor é Cristo, o nosso sumo sacerdote é Cristo, o nosso mestre dos mestres é Cristo, o nosso ensino vem de Cristo, mas Cristo diz, se você decidir botar em prática o que você aprende de Cristo, você descobrirá se é verdade ou não. Eu no seu lugar arriscaria, eu no seu lugar tentaria para ver o que acontece. O poder de Deus vai se manifestar de uma maneira extraordinária sobre a sua vida. Experimente, tente. Quantas vezes você já tentou, quantas coisas. O interessante é que o texto diz que Jesus se levanta na metade da festa. Deus é um Deus de festa. Sabia disso? Ah, mas nesse mundo teremos aflições. É verdade, mas você vai rir muito mais do que vai chorar, pode ter certeza disso. Você vai se alegrar muito mais do que você vai chorar, pode ter certeza disso. O nosso Deus é um Deus de festa. Jesus se levanta no terceiro dia da festa, uma festa que é chamada a festa das cabanas. Quando o Senhor libertou o povo do cativeiro, Ele estabeleceu 3 festas anuais. A vida é feita de trabalho, a vida é feita de esforço, a vida é feita de muitos compromissos, mas também é feita de alegria, também é feita de descanso. Também é importante descansar, também é importante celebrar, também é importante festejar. Então tem a alegria. Tem gente que serve a Deus, mas não sente a alegria, não vive a alegria do servir a Deus. O nosso Deus, Ele quer proporcionar alegria. Ele estabeleceu um povo que era escravo, Ele obrigou os caras, Ele disse assim, vocês estão com a mente tão escravizada, e a religiosidade faz isso, escraviza a mente de uma tal forma que você passa a não usufruir da alegria da salvação, você passa a não usufruir da alegria, da celebração de tudo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Você passa a viver sempre na dependência de algo que o Senhor ainda vai fazer. Tem muita gente que vive o Evangelho apenas no futuro, é sempre uma promessa daquilo que ainda Deus vai fazer, e tem muita coisa para o Senhor ainda fazer, mas viva celebrando, feliz por aquilo que o Senhor já fez, porque grandiosas coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Não temos tudo que queremos, não temos tudo que esperamos ainda, mas nós temos motivos para sorrir, porque grandes coisas o Senhor já fez. Então se alegre no Senhor por conta disso. As festas que o Senhor estabeleceu foi para celebrar aquilo que o Senhor já havia feito. Esta festa, a festa das cabanas, era uma festa que acontecia no 7º mês. A festa dos tabernáculos, também chamada de Sucote, no hebraico, que é tenda, que era a festa de memória, por o tempo que o Senhor os tirou do cativeiro e eles viveram em tendas. Então, para que os filhos soubessem daquilo que o Senhor havia feito lá no passado, para não se esquecer, como diz a palavra, traga à memória aquilo que te dá esperança. Ceia é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Os grandes feitos do Senhor na sua vida, é importante você trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque te fortalece para frente. A Bíblia manda esquecer muita coisa, o que? O passado tenebroso, dantesco, os problemas, as falhas, os pecados, a vergonha, a humilhação, a culpa. Quanto a isso, o Senhor diz assim: esqueça de tudo que ficou para trás e avance para as coisas que estão adiante de você, porque eu sou um Deus insondável e poderoso, que trago à existência coisas que não existem, faço novas todas as coisas, produzo em você um novo tempo, existem grandes coisas que eu vou estabelecer na sua vida, um novo de Deus também virá sobre você. Às vezes nós esquecemos da bondade do Senhor e só trazemos à memória coisas ruins. Trazemos à memória somente aquele passado, aquela culpa, aquelas transgressões. Isso o Senhor está dizendo para você: esqueça, porque eu não me lembro mais. O momento da ceia é para você se lembrar do que Jesus Cristo fez, não o que você fez. Lembre-se do que Jesus fez e você terá esperança. Esqueça do que você fez, porque você está perdoado e justificado diante do Senhor. Então esqueça as coisas que ficaram para trás. Só que essa festa não era uma festa para lembrar do sofrimento, era uma festa para lembrar do poder, do cuidado, da provisão. Um Deus que durante 40 anos os fez caminhar por um deserto, mas alimentou esse povo com pão que descia dos céus, com cordonizes que descia dos céus, com uma rocha que dela brotava água. E Paulo vai dizer que essa rocha que dela brotava água era Cristo, a rocha que os acompanhava no deserto. Talvez essa seja a nossa realidade. O mundo é desértico, o mundo está caótico, muitas são as dificuldades, mas nós temos um pão vivo que desce dos céus, nós temos uma água que mata a nossa sede, nós temos um Deus que durante o dia vai conosco numa coluna de nuvem que nos dá refrigério, durante a noite vai conosco numa coluna de fogo que nos aquece, e aí mesmo olhando e estando num deserto, nós estamos protegidos, e por causa disso nós fazemos festas e celebramos. Jesus estava nessa festa da comemoração dos tabernáculos, uma festa que durava 7 dias, uma festa onde ele se levanta na metade, onde ele se levanta no meio, no terceiro dia de festa, na metade do terceiro dia, ele se levanta como um ato profético, a profecia de Isaías, de Oséias 6:2, que diz que depois de 2 dias, ele nos dará a vida novamente. E ao terceiro dia Ele nos restaurará para que nós vivamos na sua presença por toda a eternidade. Ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. O terceiro dia está clareando e Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus Cristo começou o seu ministério numa festa, uma festa de casamento, onde o vinho tinha acabado, o sinônimo da alegria, o sinônimo da celebração, da diversão havia acabado, mas Jesus fez uma multiplicação, uma transformação, na verdade, de água em vinho, e trouxe e estabeleceu a alegria, e ali ele começou o seu ministério. A Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será uma festa, bodas do Cordeiro. Então aprenda, meu irmão, a andar com um coração festivo, alegre. A alegria da salvação já é suficiente para nos encher de esperança. A certeza das promessas que se cumpriram e se cumprirão já é uma convicção para andarmos com um coração alegre. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Não está gostando do que está vendo no espelho? Se alegre com quem Deus é na sua vida. Se alegre. Quantos infelizmente estão na igreja, estão no evangelho, estão ouvindo a palavra, mas não se alegram,
vive uma vida depressiva, oprimida, uma vida entristecida, o Senhor hoje quer te devolver a alegria no teu coração, quer devolver a paz no teu coração, a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda o teu coração, a alegria que formoseia a tua vida, que te dá brilho, que te dá luz, a alegria que te faz uma lâmpada acesa nesse mundo, que você passa a viver como alguém que atrai coisas do alto, bênçãos do Senhor, promessas do Senhor. Alegre-se como Davi se alegrou dizendo: eis que eu me alegrei com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do Senhor. Que hoje seja uma noite onde a alegria seja devolvida. Aquele que nos dá alegria está aqui nesta manhã, neste lugar, para te proporcionar um novo tempo para a glória do nome dEle. Festa. Jesus começa com festa. Jesus está nos ensinando a nos alegrarmos. Se você decidir se alegrar, alegria, você sabe o que é? Um fruto. Alegria não é um sentimento, alegria é um fruto. Um fruto do Espírito. Um fruto que é semeado pelo Espírito de Deus dentro do coração de todo aquele que crê. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Jesus disse assim: aquele que crê recebe do meu Espírito, e aquele que recebe do meu Espírito recebe toda a plenitude daquilo que o meu Espírito oferece. E um dos sintomas, vamos dizer assim, é a alegria do Espírito, a paz do Espírito. Que a igreja retome essa alegria, que o Espírito de Deus faça florescer essa alegria. A vida vai ficar mais leve, as coisas vão ficar mais próximas. Como é que eu vou viver? Se você decidir. Alegria é uma decisão, como o perdão é uma decisão. Jesus está dizendo: se você decidir, mas já me entristeceram tanto. É verdade, as pessoas tentam provocar entristecimento no nosso coração, tentam provocar amarguras no nosso coração, mas se você decidir, o Senhor vai te encher de alegria. Se você decidir pela palavra, se você decidir pela obediência, se você decidir pelo perdão, se você decidir pela vida de serviço, de generosidade, de oferecer-se como um instrumento de Deus nessa terra, como diz a palavra, há maior alegria em dar do que receber. Seja nessa terra alguém que flui, alguém que oferta, alguém que oferece a sua própria vida. Você é a maior oferta oferecida ao mundo. Você, a sua vida, o seu coração, e você vai descobrir a alegria do Senhor. Decida hoje viver a palavra do Senhor, o ensino, e você vai descobrir se o que o Jesus está ensinando vem de homens ou se provém do Pai. Decida isso. Jesus está ensinando. O texto que nós lemos diz que os homens, os fariseus, os discípulos, os mestres da lei daquele tempo ficaram admirados de como é que ele havia recebido tanta instrução sem ter estudado. Na verdade, uma opinião deles, porque Jesus Cristo sempre buscou a instrução. Jesus Cristo sempre buscou. A Bíblia diz em Lucas 2 que Jesus, com 12 anos de idade, já estava no templo, ouvindo e fazendo perguntas. 3 dias os seus pais o esqueceram, perderam ele no meio da multidão que havia vindo para Jerusalém para participar da Páscoa. Voltando, perceberam que ele não estava entre o povo que havia ido, e voltaram, encontraram no templo, ouvindo e fazendo perguntas. E a Bíblia diz que todos estavam maravilhados com o seu entendimento. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens, e era obediente aos seus pais. Quem obedece à palavra cresce. Quem obedece à palavra vai crescer. Tudo é graça do Senhor. Estatura, graça. O Senhor da Bíblia diz que a cada um de nós foi concedida uma medida de graça, de acordo, a cada um de nós foi concedida a graça de acordo com a medida repartida por Cristo. Sabe o que isso significa? Que não vai te faltar a graça necessária para você fazer o que você precisa fazer. A cada um de nós foi concedida a graça. Isso é o favor de Deus. Para aquilo que você precisa fazer e você não tem forças para fazer sozinho, aquilo que você precisa realizar e você não tem a competência para fazer sozinho,
existe uma medida de graça, de favor que o Senhor vai derramar sobre você. Alguns Deus deu mais graça para a estatura, outros nem tanto. Agora o interessante é que a sabedoria, o Sofia no grego, que muita gente coloca o nome das suas filhas de Sofia, que significa sabedoria, a Bíblia diz que Deus dá livremente a todo aquele que pede, que Deus dá de boa vontade. Aquele que tiver falta de sabedoria, peça, que Deus dá livremente a todo aquele que o pedir de boa vontade, assim Ele fará. Tiago 1,5 assim ensina. Você precisa de sabedoria, porque é a sabedoria que te faz mais poderoso do que uma cidade cercada de valentes. É a sabedoria que te dá a instrução necessária para você realizar aquilo que você precisa realizar. Sofia na Bíblia, a sabedoria é um conhecimento amplo sobre os mais variados assuntos. Cada um de nós aqui tem um propósito específico do Senhor, e a Bíblia diz que a fonte da sabedoria se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a sabedoria o Senhor dá a quem pede, dá livremente, dá de boa vontade. E Ele diz: peça porém sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e movida por toda sorte de ventos. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa, porque duvida, tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe por que a igreja muitas vezes perece por falta do conhecimento, da sofia, da sabedoria do Senhor? Porque a gente está duvidando da palavra de Deus. O Senhor está dizendo para nós: peça e vos será dado. Peça. Existe um saber para você fazer algo durante esse mês. Existe um saber do Senhor para você tratar um conflito interno, quem sabe, entre você e a sua esposa. Existe um saber do Senhor para você tratar alguma coisa, talvez com seus filhos. Existe uma sabedoria do alto para que mude a realidade da congregação, do relacionamento talvez que você tenha dentro da congregação. Existe uma sabedoria do alto talvez para você começar aquele negócio, aquilo que você sabe, aquilo que você sente o desejo, mas você ainda não tem o caminho, ainda não sabe, ou está todo mundo fazendo de um jeito e você diz: não, mas não é por aí mesmo, porque o caminho é Jesus Cristo. A sabedoria vem do alto, aquilo que você vai receber do Senhor, Ele vai dar a você. A Bíblia diz que o Senhor abençoa, que o Senhor traz o conhecimento, que o Senhor revela os seus planos aos seus servos. Agora, porém, peça, porque aquele que duvida da palavra, duvida da sua vida com Deus, porque às vezes você não duvida. Aí é que está a maior dificuldade da igreja. Não é duvidar de Deus, mas é duvidar de Deus em si. A grande dificuldade da igreja não é duvidar do que Deus é capaz, mas é a dúvida de que Deus é capaz de fazer inclusive com Ele, inclusive nela. Se coloca numa autocomiseração, se coloca num autovitimismo, se coloca num lugar de inferioridade, se alimenta com essa inferioridade, e aí passa a acreditar que Deus é poderoso. Óbvio que é, dou glória a Deus quando Deus faz, mas é na vida do outro, na minha não. Sabe o que acontece? A mente se divide. Sabe o que é a mente dividida? É você começar a colocar em dúvida o que o Senhor prometeu para você. E aí você é chamado talvez para ser um missionário, vamos usar esse exemplo. Mas você começa a duvidar da capacidade de Deus, ou do poder de Deus na sua vida, não dele, mas em você. E aí a mente se divide e você começa agora a fazer outros planos, outros projetos. E a mente dividida gera instabilidade, terreno escorregadio, mente instável, instabilidade em tudo que faz, começa e não termina, vai e não termina, vai e não faz, fala e não cumpre. Na verdade não é porque você é um mau caráter, não é porque você não tem palavra, é porque você está dividido.
Porque quando você tiver certeza do propósito de Deus na sua vida, quando você tiver certeza da sabedoria que o Senhor te dá, quando você tiver certeza de que o Senhor pode lhe ajudar e você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você vai começar e você vai terminar e vai glorificar o nome do Senhor. Então, se te falta, peça hoje, peça sem duvidar, porque o Senhor da boa vontade está aqui, quer dar livremente a todo aquele que pede. Não somos um povo de mente dividida e instáveis em tudo que fazemos. Somos um povo que temos a mente de Cristo e estamos estabilizados na rocha, os pés calcados na rocha que se chama Cristo. O que você começar, você vai terminar. O que você se propor a fazer em Cristo, você vai conseguir receber toda a sabedoria do alto. Talvez você já esteja na metade do caminho, porque às vezes a gente faz isso. A gente começa pela fé e quer terminar pelo esforço próprio. A gente começa pela fé, o mar abre. Quando a gente está no meio do mar, Jesus, que montanha é essa? Que torre, que coisa alta, e se isso fecha? A gente faz o que Pedro fez, começa a caminhar sobre as águas pela fé, enquanto está olhando para Cristo, está caminhando, de repente duvida, não de Deus, dele mesmo. O que eu estou fazendo? A mente se divide, e ele perde a estabilidade e começa a afundar. Você começou em Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador. Você começou em Cristo, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Ele é o início, Ele é o fim. Cristo não é um arquiteto de obras inacabadas. Não é um construtor de obras inacabadas. Começa nele, mas fica olhando só para ele. Começa nele, você vai andar sobre as águas e você vai chegar até ele. Ele vai te abraçar, ele vai te dizer: bem-vindo. A nossa força veio do Senhor, diz a palavra de Deus. O nosso ensino vem do Senhor. Ele é o nosso instrutor, Ele é o nosso Deus. Ele hoje está nos dando uma palavra, e se nós decidirmos, nós descobriremos se o que Ele está falando realmente vem de Deus, ou se é invenção humana. Antes de duvidar de uma palavra, antes de duvidar de uma profecia, antes de duvidar daquilo que está sendo ministrado, põe em prática. Isso é nobreza. Confira se aquilo que está sendo dito está na palavra. Se está escrito, põe em prática e você vai viver, porque o Deus que promete é fiel para cumprir. O compromisso do Senhor é com a sua palavra. Ele é fiel na sua vida. Jesus faz coisas poderosas. Hoje o ensino nosso, a instrução é para nós vermos coisas que aconteceram no ministério de Cristo, que acontecem no nosso hoje, que podem acontecer conosco, e nós viveremos as mesmas coisas que Jesus Cristo viveu. Lá em Marcos capítulo 4, capítulo 5, 4 e 5 de Marcos, você vai ver nos evangelhos sinóticos que Marcos, Lucas e Mateus, esses ensinamentos estão nos 3 evangelhos, mas no Marcos capítulo 4 e 5 mostra que Jesus Cristo, ele começa no capítulo 4 em torno do mar da Galileia, sentado num barco, a ministrar uma multidão. Ele começa a ensinar uma multidão, porque tudo começa pelo ensino. Eu tenho estudado diligentemente a palavra do Senhor, porque nós estamos esperando o que do Senhor? Poder. Qual é a nossa oração? Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja similar à igreja de Atos 2, porque o mesmo Espírito que estava sobre a igreja de Atos 2 está sobre essa igreja. Nós estamos vivendo a mesma dispensação, é o mesmo tempo, mas por que a igreja de lá vivia e a igreja de hoje tem dificuldades? Porque a igreja de hoje, em relação à igreja daquele tempo, mudou o foco. O poder é consequência, não causa. Eu tenho dito isso sempre. Os milagres são a consequência do ensino da palavra. Tudo que vai acontecer conosco vai acontecer a partir do conhecimento da palavra. Tudo que vai acontecer na sua vida vai acontecer a partir do ensino da palavra. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento.
O poder de Deus se manifesta a partir do conhecimento de quem Deus é. Isso se faz através do ensino, se faz através da palavra, da pregação do Evangelho. As igrejas que hoje estão enfrentando dificuldades são igrejas que estão trocando a palavra, o ensino, por outros métodos. Igrejas que estão priorizando outras coisas que até são bíblicas, mas no lugar da palavra. O principal para mim e para a sua vida é a palavra. A Bíblia diz que a igreja de Atos 2 crescia e se multiplicava. Por quê? Porque eles perseveravam, diz a palavra, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso não está posto aleatoriamente, isso está posto porque essa é a ordem. Primeiro é a palavra, primeiro é o ensino, primeiro é a aprendizagem, depois é a comunhão, depois é o partir do pão, é o manifestar a palavra, porque a fé sem obras é morta. Com o ensino nós geramos comunhão, com a comunhão nós passamos a manifestar o reino de Deus, através do partir do pão. E uma igreja que tem comunhão, uma igreja que manifesta a ação de Deus através das suas obras, e uma igreja que conhece e persevera no ensino, é uma igreja que ora, porque ora a palavra, e quando nós oramos a palavra, nós oramos o que o Senhor quer que seja orado, e recebemos aquilo que do alto podemos receber. Por que muitas orações não são respondidas? Porque não conhece o coração de Deus. A Bíblia diz que quando nós orarmos, o Senhor nos dará conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, conforme o seu propósito. O principal elemento é o ensino. Jesus começa Marcos 4 ensinando. Ele ensina sobre a parábola da semente, ele ensina sobre a candeia, ele ensina sobre o reino de Deus, ele ensina, e aí diz a Bíblia que depois que ele termina o ensino, ele sai, ele entra num barco, e quando ele entra no barco com seus discípulos, um forte vendaval se instala, e eles ficam apavorados, mas quando eles ficam apavorados, eles se lembram que a palavra estava dentro do barco. A palavra estava dormindo, Cristo estava na polpa do barco, deitado num travesseiro. Ele é a expressão, Ele é a manifestação, Ele é a encarnação da palavra. Sabe o que eles fizeram? Quando os ventos começaram a soprar, as ondas começaram a subir, e as ondas começaram a encher o barco de água, eles se lembraram, a palavra está dentro do barco, a palavra está conosco, e eles foram até a palavra e disseram: Senhor, não te importa que morramos? E a palavra se levantou, a palavra, eles se lembraram daquilo que foi dito, daquilo que era pregado, a palavra se levantou, e o poder da palavra repreendeu os ventos. Quando você estiver em dificuldades, lembre-se da palavra. Quando você estiver num dia mau, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se daquilo que o Senhor prometeu. Os barcos estão afundando de muitos porque eles se esquecem que a palavra está ali dentro. Eles deixam a palavra dormindo. Acorde a palavra do Senhor dentro do teu coração. Lembre-se da palavra do Senhor. Chama a existência a palavra. Proclame a palavra. E você vai ver que as ondas vão recuar. Você vai ver que você vai navegar. Jesus ensinou. Os discípulos ficaram ouvindo. Diz a Bíblia que eles ficavam admirados. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é a palavra do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, também vão te obedecer. Os ventos contrários vão recuar. Lembre-se da palavra de Deus. Durante a semana você vai estar diante de desafios. Lembre-se da palavra. Jesus pisa no outro lado e diz a Bíblia que vem ao seu encontro um gadareno. Este homem que era possesso de uma legião de espíritos imundos, e este homem é liberto pelo Senhor Jesus. Os demônios saem desse homem, vão para porcos, os porcos se atiram no mar. O povo que cuidava daqueles porcos ficou apavorado, foram até a Decápolis, que eram 10 cidades, contaram, e veio uma multidão para ouvir, para ver o que havia acontecido. E quando vieram para ver o que havia acontecido, viram aquele homem que ninguém dava conta, que andava nu, se cortando dia e noite, gritando entre os sepulcros. Agora aquele homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo, diz a palavra do Senhor. Porque é isso que o Senhor nos devolve quando a gente vem desse mundo todo sujo. Ele nos devolve o juízo, que é a capacidade de discernimento espiritual, que é a capacidade de escolha,
que é a capacidade. A Bíblia diz que nós, quando formos tentados, quando formos acusados, quando formos perseguidos, junto o Senhor nos dará uma porta de escape. Sabe o que é isso? É poder, é discernimento, é capacidade de escolher entre o bem e o mal. Quando estamos lá fora, a gente pensa que tem, mas não tem. O ser humano, para fazer o bem, precisa da palavra. Para fazer o mal, basta relaxar, basta se esquecer, basta se afastar. E a gente percebe que o mal nós vamos realizando mesmo achando que estamos fazendo o bem. Mas na palavra do Senhor o juízo, o discernimento é nos dado novamente. Aquele homem depois disso se tornou um evangelista. Ele quis ir com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus disse a ele: não, volte para a sua família, para a sua terra e anuncie tudo aquilo que o Senhor fez por você. Às vezes a gente quer ir para nações, só que antes de nós irmos a outros lugares, o Senhor está dizendo para nós: volta lá. Porque onde as pessoas não acreditavam em você, elas vão passar a glorificar a Deus por causa de você. Volta lá, porque onde a tua família não acreditava, a tua família passará a servir a Deus, porque ela verá em você uma transformação genuína, de alguém que está vestido pelas vestes do Senhor, alguém que está no seu pleno discernimento, alguém que está vivendo um tempo que nunca viveu. Nós vimos o testemunho aqui da menina. A família era inclusive contra a decisão dela, mas uma vez que o Evangelho se manifestou através da vida dela, todo mundo quer beber dessa água. O Senhor está fazendo uma obra na sua vida. Volta lá naqueles que duvidaram, volta lá, porque lá eles vão conhecer a grandeza e a bondade do Senhor, que te alcançou e também os alcançará para a glória do nome do Senhor. E aí Jesus volta, porque quando eles viram, eles disseram para Jesus: Jesus, sai daqui. E Jesus fica somente aonde ele é desejado. Jesus ensinou a nós: quando vocês entrarem num lugar e forem bem recebidos, que a paz que está em vocês fique nesse lugar. Se nesse lugar vocês forem rejeitados, saiam e vão para outro lugar. Apenas saiam, não precisa amaldiçoar, porque você não veio para amaldiçoar, você veio para salvar. Quando os apóstolos quiseram amaldiçoar uma terra que Jesus queria entrar e não permitiram, Tiago e João disse: quer que mandemos vir fogo dos céus para destruir esse povo todo? Jesus olhou para eles e falou: vocês não sabem de que espírito são, porque o Filho do Homem não veio na terra para destruir ninguém, mas para salvar. Entretanto, onde Jesus não era aceito, ele virava as costas e ia para outro lugar, porque alguém vai precisar ouvir, alguém vai aceitar ouvir aquilo que você carrega. E Jesus foi, e o homem ficou. Jesus foi, mas a semente ficou. Jesus saiu de Samaria, de Sicar, mas a semente ficou numa samaritana. Por onde ele passa, uma semente é lançada, e essa semente vai alcançar. Povos serão alcançados, talvez eles não te recebam, mas vão receber outros que lá estão. Se você decidir, meu irmão, sempre sair a semear. Jesus saiu, e aí Jesus voltou agora no mesmo lugar aonde ele havia ensinado as parábolas, no mesmo lugar aonde a multidão havia lhe cercado. Agora Jesus volta, retorna. Eles não estavam conhecendo Jesus, Jesus estava retornando, eles já conheciam. E nesse lugar Jesus produz milagres sobrenaturais. Entenda isso. Os milagres vão acontecer depois que a palavra for declarada. Quando você proclamar a palavra, você, quem sabe, até vai para outros lugares, mas quando você voltar, você vai ver o efeito da palavra. O milagre é a consequência, por isso a igreja precisa pregar a palavra. Por isso Paulo nos chamou de cartas vivas. Nós somos a expressão do Senhor. Quando você voltar, você vai ver que pessoas vão te cercar para receber o milagre de Deus. Mas o milagre virá depois da manifestação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e a fé é o que produz o milagre. E para a fé ser ativada no coração do homem, é necessário a pregação. Quando Jesus chegou, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo, um fluxo de sangue que não cessava. A Bíblia diz que ela já havia gastado tudo que ela tinha. Sabe o que é isso? É gente que procura todas as alternativas.
Dentro da igreja tem muita gente assim. Talvez a sua conversão se deu semelhante a isso. Você já procurou muitas alternativas. Junto com esse milagre da mulher que tinha procurado tantas alternativas, havia uma menina, onde um sacerdote, um homem chamado Jairo, que era pai dessa menina, ela com apenas 12 anos, enquanto a mulher há 12 anos vinha sofrendo, essa menina de 12 anos havia sofrido um mal súbito, e Jairo procurou Jesus como a primeira alternativa, enquanto a mulher procurou como a última alternativa. A questão que eu e você precisamos aprender hoje é que Jesus não é nem a primeira nem a última, Ele é a única. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele declara. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Glória a Deus por aqueles que procuram na primeira alternativa, logo encontram. Glória a Deus que procuram na última alternativa, também encontraram, também alcançaram a misericórdia. Mas que a igreja saiba que Jesus, na verdade, é a única alternativa para a salvação, para a mudança, para a transformação. Essa mulher descobriu isso, foi curada, mas ela descobriu porque ouviu falar de que, quem sabe, alguns dias atrás havia um homem ensinando as coisas do reino, e ela, por ouvir falar do Senhor, ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar, se eu tão somente encostar, eu serei curada. Meu irmão, a Bíblia vai dizer, em muitos casos, que Jesus tocava e curava. Mas a Bíblia também vai dizer que todos que nele tocavam também eram curados, porque dele saía poder. Nessa manhã talvez você seja tocado, e poder do alto vai se manifestar sobre a sua vida, porque o Espírito Santo vai se manifestar. Mas talvez você fique esperando ser tocado. Deixa eu te dizer uma coisa: experimente também tocá-lo, porque você também pode tocá-lo, não apenas ser tocado, mas tocá-lo. Quando você decidir tocar, buscar, vocês me buscarão e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Não fique apenas na passividade esperando ser tocado, mas decida nesta manhã arrancar dele virtude, arrancar dele poder, chegar até ele. Aquilo que dele procede também te tocará, também te alcançará. O Espírito de Deus está se movendo. Jesus, em João 7, mais para frente, no último dia da festa, ele se levanta e ele diz em alta voz: aquele que tiver sede, venha a mim, beba. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que tiver sede, está com sede, vá até ele, a fonte está disponível. Está com sede, enfrente essa multidão de desafios, de dúvidas, enfrente essa multidão de pensamentos que, quem sabe, querem te paralisar, como essa mulher doente, essa mulher amargurada, essa mulher já desgostosa da vida, mas ela entendeu que havia uma alternativa, que era a única alternativa, e ela enfrentou tudo para tocá-lo. Jesus, quando fala do seu interior, como crê, como fluirão rios de água viva para todo aquele que crê, como diz a Escritura, a Bíblia diz no verso seguinte que ele estava se referindo ao Espírito Santo, que todos receberiam por crer no seu nome. Você crê no Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo? Então você vai receber o Espírito de Deus. Se você crê, você vai receber. Você sabe qual é a palavra no grego? Arrancar, alcançar, tocar. Não é apenas esperar, mas decidir: Senhor, eu não quero outra vida se eu tão somente tocar. Eu quero tocar a tua vida, eu quero tocar o teu manto, eu quero viver a tua palavra, eu quero viver o teu evangelho, eu quero ser o que tu queres que eu seja, eu quero andar aonde tu queres que eu ande, eu quero seguir-te por onde fores. Se tu tomar essa decisão hoje, se você tomar essa decisão hoje, essa é a atitude de tocar no seu manto. Dele vai fluir poder, e o poder vai te tocar, e o poder vai te curar.
Tudo aquilo que você carrega, seja enfermidade física, seja enfermidade na alma, seja enfermidade espiritual, não sei qual é o problema que você tem, mas eu sei que dele vai proceder poder e vai salvar a tua vida e vai curar a tua vida. Decida hoje fazer isso. Não duvide. Então somente creia, porque se você crer, você verá. Se você crer, você experimentará. Se você crer, você usufruirá. Se você crer, do seu interior fluirão rios, diz a palavra do Senhor. Isso é o ensino, isso é o perseverar. A igreja que cresce, não apenas em número, mas cresce em poder, porque o grande poder da igreja de Atos não era o número, não era o quantitativo, mas era no quantitativo a qualidade do poder do Espírito sendo derramado, porque era uma igreja que perseverava no ensino. Persevere no ensino, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Preguei aqui no domingo passado, se você ouviu a mensagem, o Deus de repente, o Deus surpreendente. Por isso que o Evangelho ensina a perseverar até o fim, porque de repente, surpreendentemente, Jesus se apresenta e algo poderoso acontece. Não há lugar que o Espírito de Deus se manifeste e a vida daqueles que estão presentes nesse lugar permaneça igual, a não ser que não creiam, a não ser que não queiram, mas Ele está hoje, nessa manhã, se manifestando nesse lugar, e tudo aquilo que o reino produz, promove, oferece, que está em Cristo, o Espírito de Deus, a todo aquele que nele crê e recebeu, também receberá dessa porção. Então o Evangelho, meu irmão, não se trata só do poder de Deus na vida do outro, se trata também do poder na sua vida. Creia e você viverá em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Sabe uma coisa que nós vamos fazer agora é a ceia, e a ceia fala de comunhão. E se existe algo que fortalece e nos faz experimentar o que Jesus experimentou, é a comunhão. Você já parou para pensar por que o ministério de Cristo se deu em torno do Mar da Galileia? Os maiores milagres, as maiores manifestações de poder, os fatos mais extraordinários, cura, milagre, libertação, a base missionária, se deu em torno. Jesus morava em Cafarnaum, que era as margens. Jesus atravessava o lago de um lado para o outro. Você vai entender se você perceber que nada do que o Senhor faz é em vão, tudo tem um ensinamento por trás. Por trás da letra existe um Espírito que vivifica a palavra. Por que Jesus escolheu o Mar da Galileia? Porque o Mar da Galileia é um ensinamento, é uma analogia da comunhão que gera vida. O Salmo 133, Davi escreveu: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E aí ele começa no verso 3 dizendo assim: é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon e se espalha pelas colinas de Sião. Neste lugar o Senhor ordena a sua bênção da vida para sempre. O monte Hermon é onde nasce o rio Jordão. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O monte Sião é considerado o monte da igreja, é a analogia da igreja. O rio Jordão significa aquele que desce, ele nasce no monte Hermon, e ele passa, ele vai descendo, e ele vai passando pelas colinas de Sião, e ele chega no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um afluente do rio Jordão. Na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Um lago que ele tem 160 e poucos quilômetros quadrados de extensão, profundidade máxima de 40 e poucos metros. Um lago que você vê na palavra de Deus muitos milagres. Foi no Mar da Galileia que os discípulos pegaram não uma, mas duas vezes muitos peixes,
peixe tem onde a vida. Foi no mar da Galileia que muitos milagres aconteceram, em torno do mar, à margem do mar. Sabe por quê? Porque o mar da Galileia simboliza a igreja, é o lugar de comunhão, é o lugar onde os rios, o rio de água viva flui, vem até ele. Por que comunhão? Porque ele não é apenas um afluente do Rio Jordão, ele é também um efluente, ele também deixa a água passar até o Mar Morto. Sabe onde é que o Senhor ordena a bênção? Quando há comunhão. Sabe o que é comunhão? É eu não ser apenas uma bênção, mas ser também um abençoador. Sabe o que é a comunhão da igreja? Não é eu apenas ser um depósito da oferta do Senhor, mas ser um instrumento de bênção na vida de alguém. A comunhão, ela acontece quando eu não tenho apenas uma porta de entrada, mas tenho também uma porta de saída. E o mar da Galileia simboliza isso. A comunhão, a morte vai chegar no Mar Morto, porque o Mar Morto, diferente do mar da Galileia, ele não tem saída, ele só tem entrada. Ele é apenas um recebedor da bênção, de tudo aquilo que flui por 300 e tantos quilômetros, vem fluindo. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, do seu interior fluirá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Hoje você pode escolher entre ser mar da Galileia ou Mar Morto. A ceia é para nós decidirmos o que nós somos. Se nós somos um mar da Galileia ou se nós somos um mar morto. Se nós somos uma fonte de bênção ou se somos apenas um receptáculo da bênção. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: sê tu uma bênção. O poder de Deus sempre vai se manifestar no meio de uma igreja que abençoada abençoa. Os milagres sempre vão se manifestar no meio de um povo que de tudo aquilo que recebe também proclama, que de tudo aquilo que experimenta também se torna fonte. Esse é o mar da Galileia. Esse é o mar que, quando a rede é jogada, vem uma quantidade de peixe tão grande que você tem que chamar amigos, porque você não apenas recebe, você também oferta. A quantidade do que o Senhor vai te dar é tão grande que você chama outras pessoas para que elas participem de tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Isso é vida. E nessa vida nunca para de correr a água do trono. O mar da Galileia, a cada ano que passa, ele recebe do Rio Jordão. O Mar Morto, a cada ano que passa, ele retrocede, porque a evaporação é maior do que aquilo que flui dentro dele. Essa é a vida de quem apenas vive para si e não para o outro. Ele não deixa de ser abençoado, porque a graça do Senhor toca justos e injustos. O sol brilha sobre justos e injustos. O Senhor é Deus de bons e de maus. Só que com o passar do tempo ele vai secando, ele vai se tornando cada vez mais amargo. Por que o Mar Morto tem a concentração de sal que tem? Porque a gente acha que na água doce não há sais minerais. Há também. Só que no Mar Morto, a evaporação, o sal não evapora, só evapora a água. Então a água vai se evaporando, o sal vai ficando e o mar é amargurado, porque ele não tem saída, ele só tem entrada. O culto de ceia é para nós nos lembrarmos de que um Deus que tem todas as coisas, pode todas as coisas, resolveu se derramar sobre nós, resolveu nos abençoar, resolveu compartilhar dos céus o que havia de mais poderoso e especial nos céus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus repartiu conosco, entregou a nós e nos ensina: seja a atitude de vocês a mesma. Que esta ceia hoje pela manhã nos faça lembrar que nós somos mar da Galileia e não Mar Morto, de que nós recebemos todos os dias uma porção do Senhor, mas todos os dias nós podemos ser a porção do Senhor na vida de alguém. Amém? Vamos participar da ceia em nome de Jesus. Pode participar, pode passar.